te avisado. Versículo 31. Então disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aleluia. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nessa manhã o Senhor me deu essa palavra pela manhã, né? E o Senhor, Ele foi falando ao meu coração durante o dia. E eu não consegui trazer essa mensagem no canal. Hoje eu não gravei. Na verdade, nem ontem nem hoje eu não gravei, e a mensagem ficou gravada ali no meu coração e ficou queimando ali dentro de mim. Eu tirei a palavra pela manhã, orei ao Senhor, mas eu não consegui gravar. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, o momento e a hora exata. Ele tem para que nós levamos a palavra dele. E Ele sabe para quais pessoas Ele quer, aleluia, falar. Então, quando a pastora mandou o áudio ali, o meu filho disse, né, que a pastora tinha mandado o áudio ali para que eu estivesse aqui trazendo uma palavra. Aleluia, porque assim, às vezes eu peço para ele: olha aí para ver se tem alguém que mandou mensagem. Aí ele vai falando para mim: a irmã mandou mensagem. Né? Ele continua ali com o celular e ele vai falando: a irmã mandou mensagem. Aí eu peço ele para olhar, né? Então, Deus falou no meu coração sobre essa mensagem. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus já está nos seus dias, os dias já estão findando ali, já está no finalzinho da tua morte. E Jesus ali, ele começa a conversar com os discípulos. Jesus começa a orar, conversar, acalmar os discípulos, né, irmão? E ali, eu acho tão lindo em Jesus, porque em nenhum momento ele pediu colo, em nenhum momento ele foi consolado, mas em todos os momentos ele estava consolando alguém, inclusive na tua morte. Já no finalzinho da tua morte, ele está consolando alguém, inclusive os discípulos. Jesus é aquele que se preocupa. Aleluia, Jesus é aquele que se preocupa comigo e com você. Até a palavra, ele tem a palavra certa no momento certo. Então Jesus está ali e Jesus está dando os últimos avisos ali. E um desses avisos ele está falando com Pedro. Ele conversando ali com Pedro, aleluia, sobre os seus dias, né? Na terra, ao findar ali a tua caminhada. Aleluia, ele conversa com Pedro. Então lá no versículo 31 vai dizer assim que então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus está falando aqui, né, para os discípulos que ainda aquela noite, né, os discípulos, alguns deles iam, aleluia, cometer falhas diante de Deus, né? Porque na verdade nós seres humanos somos todos falhos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já é um mentiroso, já está pecando, porque todos nós somos pecadores por natureza. Então Jesus ali preocupado com os discípulos, Jesus está falando aqui para Pedro: olha Pedro, ainda essa noite vocês escandalizarão em mim, ou seja, vocês vão me trair, ou vocês vão me negar, ou vocês vão fugir, né? E aí Jesus conversando ali, ele fala que ainda aquela noite o pastor será ferido e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
O pastor é Jesus Cristo, ele está aqui nessa noite. E as ovelhas eram dos discípulos. Eram todos aqueles que estavam acompanhando Jesus. Então nós somos todos ovelhas do mesmo rebanho. Aleluia, Jesus. Então, o versículo 32 diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui Jesus está falando sobre a morte e também a ressurreição, mas os discípulos não estão entendendo. Os discípulos até na última hora eles não estão entendendo, inclusive Judas. Judas, ele traiu Jesus achando que Jesus não ia morrer. Ele tinha certeza que Jesus não ia morrer, mesmo Jesus falando que ia morrer, que era necessário, que era preciso morrer, mas Judas ainda não estava acreditando. Tanto é que ele trai Jesus. E ele vai dizer que ele acreditava que Jesus poderia sair da cruz a hora que ele quisesse. Verdade. Mas Jesus não estava ali para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio, aleluia, para, aleluia, ficar na terra. Jesus veio para, aleluia, cumprir uma missão, assim como eu e você. Nós estamos aqui de passagem, irmão. Tem pessoas que acham que vai viver para sempre. Mas nós estamos aqui de passagem, a nossa morada não é aqui. Precisamos nos preparar para ir para o céu. Precisamos nos preparar, aleluia, para ir para o céu. Mas as pessoas não estão se preocupando. As pessoas se preocupam com muitas coisas, menos com o reino do céu. Então Jesus está falando para os discípulos: olha, aleluia, eu vou morrer, mas eu irei ressuscitar. E irei diante de ti para a Galileia, mas eles ainda não acreditam. Jesus falando ali, sentando, conversando, mas o povo está desacreditado como hoje. Hoje a palavra está sendo pregada, mas as pessoas não estão dando crédito à voz do Senhor. São poucos aqueles que querem compromisso. Aleluia, Jesus. Então Jesus está falando, olha, o versículo 33 ele vai dizer: mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Essa palavra é uma palavra muito forte, muito forte, que muitas vezes acontece comigo e com você ao caminhar. A gente acha que é a gente que é forte, que é a gente que pode. E às vezes você não pode nada. Porque o próprio Jesus disse: em mim nada podereis fazer. É verdade. Então quando Jesus fala aqui para Pedro que naquela mesma noite Pedro poderia negar Jesus, ele: não, Senhor. Ou seja, ele quer dizer: Deus, você está enganado. Eu? Não. Muitas vezes nós fazemos isso. É verdade. Mas a Bíblia fala também que maldito o homem que confia no outro. Aleluia. Precisamos confiar em nós mesmos. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Verdade, a Deus. Que eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Pedro estava confiando nele, pastora. Ele não estava confiando em Jesus, porque se ele tivesse confiando em Jesus, ele não tinha negado Jesus. E nem muito menos ele tinha batido no peito e falado assim: eu não. Verdade, Jesus. Porque o dia da manhã, irmão, só pertence a Deus. Nós não sabemos o dia da manhã. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos aonde estamos. Aí eu posso dizer para a pastora, confia em mim. Eu vou estar com a senhora, eu bato no ombro dela e falo: eu vou estar, mas amanhã eu não estou. Então eu sou falha, eu não sei o dia da manhã, nem menos, mais tarde. Agora eu posso estar aqui, mais tarde Deus pode me chamar, então eu não posso garantir nada. Eu sei que a palavra de Deus também diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Mas o amanhã não pertence a nós, então nós não podemos, aleluia, falar assim: ó, se eu pudesse, se for a vontade de Deus, eu vou viajar, não faça nada sem colocar Deus em primeiro lugar. Verdade. A Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então muitas vezes nós estamos buscando tudo, menos Deus. É verdade, meu Pai. Então Pedro não estava firme em Cristo, porque se ele estivesse firme em Cristo, ele não tinha negado Jesus, e muito menos ele tinha batido no peito e falado assim: não, Senhor, eu não vou te negar, não. Mas nós estamos negando Jesus todos os dias. Toda hora, todo momento, meu Deus. Todos os dias nós negamos Jesus. Jesus lá do céu fica olhando para mim e para você. Não. Não, eu não nego Jesus. Você nega na oportunidade.
Às vezes não quer fazer algo, o Senhor está falando, faça, não faça. Verdade, Eu quero, Deus está falando, eu quero, e você não, então não é nós, é Deus. A partir do momento que a gente levanta as mãos, aceita Jesus, Misericórdia, Pai. é Ele que manda em nós. Verdade, Pai. Então Jesus está falando aqui, ó. Coração, Mas Pedro respondendo diz ainda que todos se escandalizam, ele está colocando todos, lê. Né? Ele não é o forte ali. Ele está falando ainda que a igreja pode até escandalizar, a igreja pode falar com a pastora, mas eu não falo. Não estou dizendo que a igreja, eu estou falando aqui uma suposição, não estou falando isso. Eu estou falando aqui que muitos batem no nosso ombro, eu falo por mim. Eu nasci e criei aqui nessa cidade. É verdade, ó Deus. Eu arrumei minha mala, já saí para ir embora porque eu tinha raiva da cidade, tudo que acontecia, a culpa era da cidade. Eu culpava todo mundo, mas eu me achava tal. Esquecer de você, Deus. E ali todo mundo era culpado. A cidade era culpada dos meus problemas, do que eu passava na minha casa, com a minha família, todo mundo era culpado. Eu olhava para as pessoas assim, ó. Eu não olhava no olho. Oh, Jesus. Então Pedro está falando que ainda que todos se escandalizam em ti, eu nunca escandalizarei. Quem é ele? Ele é um ser humano como eu e você, porque ele falava dessa forma. Porque ele não conhecia ainda a verdade. Ele estava andando com Cristo, mas ainda ele precisava passar pelo processo. Então se você está passando aqui pelo processo, eu não sei qual processo, glorifica a Deus, porque é necessário o processo para que mais tarde você não venha negar Jesus. É necessário você passar pelo processo para que mais tarde você não venha, aleluia, olhar para trás. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, como vai ser mais tarde, o que vamos perder, o que vai acontecer na nossa vida, para que venhamos desanimar no meio do caminho. Então precisamos todos os dias pedir ao Senhor para que Ele pegue em nossas mãos, para que Ele nos guarde, para que Ele caminhe conosco. Então o versículo 34 diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus, ele sabe tudo. Quando ele estava tendo aquela conversa com os discípulos, ele já sabia. Jesus, ele já sabe do teu amanhã, até mesmo do teu futuro. Verdade. E nós não sabemos de nada. Por isso nós não podemos afirmar nada. Nós não podemos afirmar nada. Nós podemos confiar em Deus. Verdade. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Amanhã eu vou viajar, eu vou viajar. Se Deus quiser. É verdade. Sempre colocamos Deus em primeiro lugar e Ele está tudo certo. Verdade. Aleluia. Então, Jesus já sabendo o que ia acontecer, ele disse: olha, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí Pedro volta de novo aqui, sempre é Pedro. Mas é tão linda a história de Pedro no final de tudo, né? É verdade. No final de tudo é aquele que Deus, Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas. É aquele que mais dá trabalho, pastora da igreja, é aquele que mais vai te ajudar. Vai te ajudar. É verdade. É aquele que mais se levanta contra. Se você tiver um pouquinho de paciência, é aquele que vai te ajudar na obra. Verdade. Porque Pedro era aquele que ninguém queria ficar perto, porque Pedro, ele dava trabalho. Aleluia. Mas no final de tudo ele foi lapidado, porque ele deixou Deus trabalhar na vida dele. Então é necessário que deixemos Deus trabalhar. Aí, aleluia, a Bíblia fala que, versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário, Pedro falando, ele está afirmando aqui, ó, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Os discípulos estavam acompanhando Pedro, tudo que Pedro falava, os discípulos, sim, verdade. Nenhum tinha coragem de falar assim: Pedro, você não sabe de nada. Pedro, nós somos pecadores, Pedro. Não, eles ficavam afirmando tudo que Pedro falava ali, né? Tanto é que depois, no final, Deus vai escolher Pedro para apacentar a igreja, para cuidar da igreja. É verdade, meu Deus. Mas o povo não tinha coragem, porque era Pedro, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu não vou falar dessa forma não, porque a diaconisa, porque a pastora, ou porque é o irmão, ou porque tem mais dinheiro, ou porque a oferta é maior, o dízimo é maior. Eu não vou falar não, mas precisamos falar, irmão, com jeitinho, na palavra, mas fale. É verdade. Não deixe que, aleluia, irmão, passe desapercebido. Porque às vezes você fala assim: é nada aqui para você, para mim, mas para Deus vai ser muita coisa.
Ali Pedro, uma palavra que ele disse custou paz à alma dele. Quando ele fala assim, ó, ainda que eu seja necessário morrer contigo, não te negarei, Jesus. E todos os discípulos disseram o mesmo. E quem foi que negou? Foi o próprio Pedro, foi aquele que batia no peito, né, e dizia, não, eu não vou te negar não, Jesus. Foi o primeiro que negou Jesus. Judas traiu, Pedro negou. E quando Jesus está ali e é levado naquela cruz, aleluia, Jesus, então Pedro ele se esconde, né, ele foge. Aleluia, porque na hora do barulho, né, todo mundo tá lá, né, mas na hora fala assim, vamos, apertou aqui, quem vai? Aí você vê todo mundo sai de fininho, né? E Pedro saiu quando aqueles homens pegaram Jesus primeiro. A primeira coisa que ele fez errado foi cortar a orelha ali do certo sumo sacerdote, né? Aleluia. Quando prendeu Jesus. Mas ele não sabia que era necessário que Jesus ia ser preso, que Jesus ia precisar morrer, porque Jesus já havia falado, né? Jesus não deixou ninguém enganado ali, só que Jesus falava por etapa. Jesus não falava tudo de uma vez, porque ele sabia que eles não Chamar minha mãe de mãe. E Jesus, por amor dele, Jesus ia falando aos poucos, corrigindo aos poucos, passando a mensagem aos poucos ali, pouquinho. Jesus pegava um pão ali, já era um motivo para ele pegar aquele pão e falar sobre aquele pão na palavra. Jesus pegava uma água ali, ele pegava aquela água e já começava a falar daquela água ali na palavra. Verdade, meu Deus. Jesus, uma certa feita, pegou o próprio cuspo ali, cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego, curou o cego. Verdade, meu Deus. Então Jesus, ele tinha várias maneiras de trabalhar. Às vezes as pessoas falam, irmã, eu não gosto do trabalho da irmã. Se está na Bíblia, irmão, é Bíblia, examina a Escritura se está na palavra. Verdade. Deixa Deus trabalhar. Deixa de ser um Pedro na casa de Deus, passa a ser uma pedra, porque Pedro, quando ele era Pedro, a obra não crescia, mas a obra começou a crescer quando ele foi pedra, quando Deus firmou os passos dele ali, quando Deus chamou ele. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que quando Pedro vê aquela situação, vê aqueles homens pegando Jesus ali, Pedro vai lá, tira a sua espada da bainha e corta a orelha do rapaz ali. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, guarda essa espada. Tem pessoas que ainda, pastor, estão sendo Pedro dentro da igreja. Qualquer coisa ele tira a espada da bainha e já quer matar, já quer corrigir. Aleluia, não é assim, as coisas não é dessa forma. Aleluia, então Pedro ele tira a espada da bainha e começa, e Jesus fala, Pedro, guarda essa espada. Aleluia, Jesus. E ali Jesus vai lá, pega a orelha do rapaz e coloca no lugar, no meio daquela multidão, e o povo começa a glorificar. Jesus na beira da morte ainda está fazendo milagre. Aí tem pessoas que falam que quer ser crente. Irmã Fernanda, só na bonança, quando começa o deserto, eu vou sair da igreja, eu não quero mais ser crente não. Jesus está caminhando ali, ó, pro sepulcro, Jesus está fazendo milagre. Tem pessoas que só querem fazer a obra quando tudo está bem, quando as coisas começam a dar errado, o vento vem, aí ele se esconde. Aí ele é Pedro. Aí ele quer tirar a espada da bainha, ele quer fazer pelas suas próprias contas. Aí ele não pergunta mais para a pastora, não pergunta para o líder da igreja, ele não consulta mais, ele mesmo quer resolver as coisas, é Pedro. Misericórdia, meu Deus. E aí a obra não cresce porque tem Pedro. Mas o Pedro vai ser lapidado se você deixar. É verdade, meu Pai. Aleluia. Deus. Então ali Pedro se esconde porque alguém chega e fala para ele, olha, você é um daqueles. Não, eu não nem conheço. Você é um de Jesus. Eu não conheço esse homem não. Já negou Jesus. Por medo de morrer. Negou Jesus. Sem perceber, negou Jesus. Ele não pensou, mas negou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele negou Jesus. Cumpriu ou não cumpriu o que Jesus tinha acabado de falar? Jesus é Jesus. Aleluia. E eu imagino aqui, pastor, quando eu estou aqui nessa mensagem que Deus vai falando no meu coração, já estou quase encerrando. Aleluia, mas ali eu me lembro de um dia. Aleluia, tem muito tempo isso. Eu
perdia a oportunidade de eu evangelizar, fazia campanha onde não me chamava, eu estava. Eu ia em várias igrejas aqui na cidade, eu não perdia tempo, eu estava sempre fazendo a obra de Deus. E quanto mais eu fazia a obra de Deus, mais o vento se levantava na minha vida. Que tinha um momento que eu não tinha tempo nem de sentar na minha cadeira, que o dia que se levantava, eu tinha que pegar a Bíblia e sair. Eu não estava morando mais na minha casa. Quem estava morando na minha casa era o inimigo. Porque eu não podia ficar dentro da minha casa, porque Satanás me deixava falar assim: já que você está aqui, peraí. Seu problema sou eu, né? Então peraí. Pegava a minha Bíblia, botava debaixo do braço, quando eu chegava, estava tudo em casa. Glória a Deus. Era Deus que permitia. Era Deus que permitia aquele vento na minha vida. Só que chegou um dia que eu estava tão cansado de tudo aquilo, que a gente foi viajar. O crente não tem férias, o crente não viaja, mas quando fala assim, vamos ali fazer um retiro, você já fala, agora eu vou. Né? Agora eu vou respirar, porque eu não estou respirando. E ali minha mãe me chamou para a gente ir visitar a irmã dela. E aqui pertinho a gente arrumou o carro e foi. E eu falei dessa forma: eu não quero orar, não quero pregar, não quero nem que ninguém saiba que eu sou crente. Hoje eu vou só passear. Vestir uma calça jeans, coisa que eu não fazia. A minha igreja não permitia. A gente, quando foi pra lá, a igreja era bem rígida. E aquele dia eu falei assim: vou vestir uma calça, bom que ninguém vai me pedir nem oração, né? E eu vesti a calça e me arrumei, entrei no carro, aquela felicidade. Falei assim: agora nós vamos divertir. E aí a gente foi. Aí chegou lá, a minha tia pediu para ir na casa do meu tio, a gente foi. A gente chegou lá, começou a conversar assuntos, né? Nada a ver da igreja nem nada. E a gente conversando da nossa vida, saudade, né? Da família, quanto tempo. Só na igreja, não tem tempo para visitar a família, só não tem tempo para nada, só fazendo a obra de Deus. Tem muitos que esquecem da família, tem muitos que ficam de mal. Tem muitos que começam a fazer, como é que se fala? Jesus fala aqui pra gente não fazer, me esqueci agora, excepção de pessoa. Mas a gente, quando fica crente, Fernanda, a gente fica tão crente que muitas vezes se passar um na sua frente, você fala: esse é filho do diabo, você é crente demais, você tá igual Pedro, não sabendo que a Bíblia fala: vigie para que está em pé não caia. E às vezes a gente quer ser santo demais, mas santo só é Jesus Cristo. Mas quando a gente se converte, é assim que a gente é, todo mundo é assim. Ali você tem raiva de todo mundo. Aí você era contra, agora você não quer passar mais nem perto de um bêbado, porque você já é crente. Você fumava, veio um fumando e já começava a chupeta do diabo. Que fedor de cigarro. Você passa longe, tem nojo, não sabendo que um dia você estava igual a ele. Um dia você era pedra, um dia você arrancou também a espada da bainha também, um dia você brigou. Mas a gente quer ser santo demais. E aí Deus fala: pera aí que eu vou permitir uma situação. E o vento estava na minha vida assim, na minha casa, que não sabe só Jesus na causa. Eu só tinha paz quando eu estava dentro da igreja. Chegou um dia e falei: ô pastor, eu queria tanto morar dentro da igreja. Ele falou assim: mas por quê? Eu falei: porque é o único lugar que eu tenho paz é dentro da igreja. Aleluia, Jesus. E ali eu fui para casa da minha tia, e chegando lá, e a gente falou de tudo, conversou quando a gente vai saindo. Aí a minha tia falou assim: entra aqui. Aí eu falei: não, nós temos um monte de casa para ir ainda, é muita gente. Ela falou assim: não, você não vai sair daqui sem fazer oração, não. Aí eu falei: e agora, eu tô de calça. Mas será que a calça vai impedir de Deus trabalhar? Será que a veste vai impedir de Deus usar a pessoa? Aleluia. Tem pessoas que só tem aquela roupa para vir na igreja, irmãos. A pessoa não convertida, aí a irmã fala: não vou dar oportunidade não, porque a irmã está de calça, ou assim. Sei que tudo é com ordem da ciência, mas a gente também tem que olhar o outro lado. A moeda, ela tem dois lados. Verdade, ó Deus. Aí a gente começa, né, a fazer... esqueci aqui de novo, a pastora falou, já esqueci de novo. Acepção de pessoa, por causa da roupa, do sapato, por causa do cabelo.
Eu chegava na minha casa, cadê o espelho? Já tinha sumido, o Pedro tinha ido, não sei pra onde. O inimigo, ele cega a gente. Ele usa as pessoas dentro da própria casa. Verdade, meu pai, verdade. E aí, eu já cheguei na igreja, não tem vergonha de falar, Fernanda, eu tinha 2 sandálias, uma vermelha e uma rosa. Eu cheguei um dia na igreja, quando eu cheguei na festividade, eu estava com rosa e uma vermelha. Oh, Jesus, tem misericórdia. Graças a Deus que o vestido era grande, eu estiquei o vestido e foi que tapou a sandália. Jesus maravilhoso. Mas eu não deixei de dar glória a Deus, não. Tem dia que a pessoa ele é tribulado. Glória a Deus. Tem dia que o crente está igual Pedro. Mas ele tem que saber que mesmo Pedro, Deus tem uma obra na vida do Pedro. Aleluia, Jesus. Então ali eu estou na casa da minha tia, ela falou assim, entra aqui, vocês não vão sair sem fazer uma oração. Aí nós fizemos a oração e eu olhava para minha calça e olhava assim e falava, Deus, será que o Senhor não vai me usar só porque eu estou com a calça? E eu ficava ali, né, com um pouco de vergonha. Mas ali foi o dia que Deus mais trabalhou naquela casa. Jesus. Aleluia, Jesus. E ali a gente sentou na mesa, o meu pai, que era novo convertido. Amém, Jesus. E ela falou assim, o seu pai Deus fez uma obra muito grande na vida dele. E meu pai começou a contar o testemunho. Verdade, meu pai. Aleluia, e todo mundo chorou. A gente saiu dali glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quando a gente pisou o pé por fora da calçada, porque lá a família é muito grande, a minha tia, ela pegou os terrenos assim, dividiu para cada um dos filhos e foi fazendo casa.